Olá você, vamos ler mais uma mensagem bíblica do livro Gênesis, na página 53 e 54. A leitura de hoje traz por título José vendido pelos irmãos. José, 17 anos de idade, filho de Jacó, e por ser seu filho de sua velhice, ele paparicava muito a José. E com isso, os irmãos de José ciumavam muito, por causa que o velho paparicava muito a José. E José, uma certa ocasião, ele teve um sonho que ele com os irmãos estavam no campo, certamente colhendo trigo, e o fecho de José ficou em pé e os fechos dos irmãos fazia continência a ele, digamos assim. E ele contou o sonho para os irmãos e para o pai, e eles ficaram mais indignados ainda por causa deste sonho. E em uma outra ocasião, José teve outro sonho, que o sol e a lua e as 11 estrelas, o sol e a lua representavam o pai e a mãe, e as 11 estrelas os 11 irmãos. Então ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas fazia continência a ele. E ele contou o sonho para os irmãos e para o pai. E os irmãos, você quer dizer que um dia você vai governar sobre nós e nós vamos inclinar em sua presença? E mais aquilo, esse sonho, já era um aviso que Deus, um aviso de Deus que José no futuro ia ser um homem muito poderoso. E então os irmãos de José ficou ciumando dele ainda mais e já não falavam mais pacificamente. E resolveram vender a José por um ismaelita, uns mercadores do Egito. E lá no Egito, os mercadores vendeu José para um oficial do rei Faraó chamado Putifar. E esse Putifar era homem rico e ele tomou uma certa confiança com José, que tudo que ele tinha botou na mão de José. José que dominava tudo que ele tinha. Ele, 17 anos de idade, um moço bonitão, formoso, a mulher do Putifar, muito vagabunda, interessou nele e insistiu que ele deitasse com ela. Mas José era um moço, além de muito jovem, era muito temente a Deus, seguiu o caminho de Deus, os estatutos, as leis de Deus, e nunca desviou. E aí ele recusou, não quis deitar com a mulher, com a vagabunda, mulher do senhor dele lá, o Putifar, e ela falou para o marido que ele tinha faltado com respeito com ela. Então Putifar deu uma surra nele e jogou ele na prisão. José nasceu para comandar. Lá na prisão, por ele ter um bom comportamento e uma boa postura, entregaram os presos para ele. Ele comandava lá os presos. Então, a partir de agora, vamos conhecer essa história bíblica da vida de José, filho de Jacó. Vamos lá. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque
era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Deixa eu dar uma consertada aqui nesse coisa aqui, porque tá meio esquisito aqui. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve-me este sonho que tive. Atávamos fecho no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos fechos rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviaste-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos, dize-me onde apacenta eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de manga comprida que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam aroma, bálsamo e mirra, que levava para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos:
De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo ao ismaelita, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rube voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de manga comprida, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal silvestre o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem ele, porém recusou ser consolado e disse: Chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Essa história de José é uma história comprida e muito boa. Ele vai chegar uma época que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Acima dele só o rei Faraó. Ele se tornou governador do Egito e o que ele fizesse era bem feito aos olhos do rei Faraó. Nós ainda vamos chegar lá nessa mensagem. Bom, por hoje é só. Eu agradeço muito você por nos assistir e eu quero convidar você mais uma vez que inscreva aí no canal, deixa o seu joinha, gostei ou não gostei, deixa também o seu comentário, que é muito importante para mim, para você e para todos nós. E Deus que abençoe você, sua casa e a todos nós. E até o próximo vídeo. Tchau.